Bom dia novamente. É uma honra muito grande estar novamente aqui para apresentar, a convite de uma marca também icónica e que este ano faz 50 anos. Já todos adivinharam qual é e já está ali ao meu lado, La Roche-Posay. Dizia eu, é uma honra, a convite de La Roche-Posay, apresentar a doutora Joana Nobre, que nos vai trazer aqui uma grande novidade e que nos vai contar tudo sobre esta novidade. O título é Innovation is in the Air, que já promete por si só, e vamos mesmo ficar a par e a saber tudo sobre esta grande inovação desta marca incrível. A doutora Joana Nobre, que eu peço que se junte aqui a mim, por favor, já todos conhecem, mas eu faço questão de apresentar porque de facto tem um percurso incrível e é uma inspiração para todos nós, como mulher e como farmacêutica, e eu como farmacêutica é uma referência. Obrigada, Paula. A doutora Joana Nobre é farmacêutica, com mestrado em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, pós-graduada em Dermofarmácia e Cosmética e em Branding e Gestão de Imagem pelo IPAM Lisboa. É ainda especialista em Gestão de Marketing Digital pela Católica Lisbon School of Business and Economics e em Gestão de Luxo pela mesma universidade. E só por isto já percebemos que é uma pessoa super eclética. E eu acrescentaria aqui que qualquer tarefa que seja atribuída à doutora Joana Nobre, a doutora Joana Nobre faz de uma forma diferenciada e Obrigada. consegue e levá-la para outro patamar. E quem já a conhece sabe que eu não estou a exagerar no que eu estou a dizer. E essa elevação é feita pela arte, mas não só, porque a doutora Joana é só pormenores e uma caixinha de surpresas. E já vamos ver o que é que preparou para nós hoje aqui. Tem um percurso profissional incrível, trabalha na indústria farmacêutica desde 2005, é uma apaixonada pela dermocosmética, já todos sabemos, mas não só. Por isso, repito, é muito eclética, com funções nacionais e internacionais, direção técnica, comunicação. Também tem uma preocupação muito grande em estar sempre em aprender, mas também em partilhar aquilo que aprende com os outros. E isto é muito bonito e é de uma generosidade muito grande. E eu que tenho aqui vários alunos na sala e que fui professora na universidade de 15 anos, esta partilha também aprendemos muito, aprendemos para ensinar, ensinamos com quem aprendemos. Sem e de dúvida. facto, esta aprendizagem é contínua e é de um enriquecimento muito grande. Leciona em diversas instituições de ensino, justamente por isso eu estava a falar desta importância da partilha de conhecimento. E é docente de pós-graduação em Ciências Cosmetológicas da AED by Nova Medical School. Desde 2021 abraçou um novo e o seu projeto. É CEO da Crème de la Crème, e o nome já diz tudo. A primeira empresa portuguesa de consultoria na área da dermocosmética, criando, desenvolvendo e comunicando projetos de ciência cosmética. E justamente aqui já desenvolveu diversas fragrâncias. Muitas não coisas. posso falar muitas coisas. Entre elas fragrâncias, mas não vamos mais falar sobre isto, que temos outros momentos no evento para isso. Desde 2024 também é um orgulho para todos nós, porque é colaboradora da Vogue Portugal. É verdade. E para a qual escreve periodicamente. Também é autora do livro Breve História da Cosmética, que eu recomendo, acho que ainda está online. Está online, disponível gratuitamente. Sim. E fica aqui a recomendação também. E fez a primeira TED Talk sobre sustentabilidade, que é também aqui um dos valores do nosso evento na TEDx. Verdade. E recentemente também fez uma, mas já vai falar amanhã logo à tarde. Não, hoje logo à tarde. Sim. Hoje. Peço desculpa, hoje à tarde. Sim. É muita coisa, Paula. Cultivando sempre o gosto por aprender, é atualmente aluna da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, no curso de Aesthetics and Art Theory, que vai aparecer aqui de certeza também. Joana, estou curiosíssima, vou já assentar-me na primeira fila, o palco é seu. Obrigada, Paula, obrigada. Muito bom dia a todos. Obrigada pela generosa apresentação. Sou com muito orgulho farmacêutica e fico sempre muito feliz por ver muitos alunos neste momento na plateia, ex-alunos também, da pós-graduação de Ciências Cosmetológicas na Nova e de outros cursos onde tenho a honra de participar. Hoje estou aqui a convite de uma marca que toda a gente sabe, é uma love brand para mim, a La Roche-Posay, que está de parabéns, 50 anos, dedicados à saúde da pele, a saúde no seu todo. É de facto uma marca muito inspiradora, com valores muito alinhados com os meus, e por isso é que também estou aqui neste palco para vos apresentar uma mega novidade,
não só na marca, mas na cosmética em geral. É apanágio da La Roche-Posay criar tendências. Esta é, de facto, um novo caminho que se abre numa área muitíssimo importante, que é a área da fotoproteção, uma área à qual a marca está dedicada há muitos anos também. Portanto, o meu primeiro agradecimento vai para a La Roche-Posay pela oportunidade e pelo convite para estar aqui hoje e também um enorme parabéns à marca pelo seu aniversário neste ano. Muitos parabéns. 50 anos de uma história belíssima mesmo. Innovation is in the air. Até ao fim desta apresentação eu prometo que são só surpresas. Portanto, fiquem até ao fim porque garanto que vai valer a pena. Eu vou-vos falar de um tema muitíssimo importante para a saúde da pele e para a saúde em geral e começo com uma questão muito simples. Quem é que usa protetor solar todos os dias? Bem, temos aqui uma população com muita literacia. Mas eu vi que algumas pessoas não levantaram a mão. E então a minha questão é, porquê? Porquê? Quem disse que não usava todos os dias? Porquê? Querem dizer? Isto é um safe space, ninguém julga ninguém. Digam, porquê é que não usam todos os dias? É preguiça? Um bocadinho. Engenheira Ana, a abanar com a cabeça, não é? Um bocadinho de preguiça. Mais, para além da preguiça, o que é que pode justificar não aplicarmos todos os dias? Não sair de casa. Muito bem. Mais coisas. Maquilhagem. Ser assim uma coisa que às vezes com a maquilhagem não é fácil de gerir, não é? Muito bem. Mais. Inês, Vanessa, coisas aqui à... Nada? Ah, vocês usam, pois claro. Bom, há vários motivos que podem justificar a não utilização diária de protetor solar. Nós avançámos aqui alguns. A verdade, vocês não disseram, não falaram da questão da textura, falámos só de leve da combinação com a maquilhagem, mas a verdade é que num estudo recente feito pela L'Oréal, em 17 mil pessoas em 17 países do mundo, até 46% das pessoas referiu que não utilizava diariamente proteção solar porque a textura do protetor solar não é muito agradável e é difícil depois, ao longo do dia, de reaplicar e ao final do dia de retirar, ou seja, a objeção à textura do protetor solar é real. E estão aqui muitos farmacêuticos, provavelmente muitos trabalham em farmácia comunitária, devem sentir esse obstáculo. Portanto, este é um ponto muito importante que é dizer-vos garantidamente que a inovação que eu vos vou apresentar tem uma textura maravilhosa, inovadora e que vai ajudar a que todos os dias a aplicação do protetor solar aconteça. A nossa postura em relação ao sol é muito dispar. Nós vivemos num país, felizmente, com muito sol. Só temos que saber viver bem com ele. Hoje está um dia incrível e nós sabemos que viemos para aqui com um espírito diferente. Completamente diferente do que se estivesse a chover, como estava na semana passada. Há pessoas que se expõem ao sol como lagartos, não é? Mesmo que saibam que não lhes faz bem e, in extremis, chegamos mesmo a ter uma desordem psicológica chamada tanorexia, que é a obsessão por estar ao sol. E alguém sofre de tanorexia? Não, ouvi aqui um zum. E depois existe o oposto, que é a heliofobia. Pessoas que têm medo, pavor de se expor ao sol. Isto também não é saudável, como vocês bem sabem. O tema da fotoproteção não é um tema fácil, mesmo para profissionais de saúde. É um tema que envolve conceitos que às vezes são complicados. O espectro solar, nós não vamos analisar aqui em detalhe, mas não é assim tão literal como nós possamos imaginar e envolve muita física, envolve muita química, e agora vamos pensar na disciplina de Fisicoquímica, não era propriamente a mais fácil que nós tínhamos no nosso plano curricular, portanto não é assim um tema tão trivial. E depois existe também a questão do medo, que muitas pessoas têm e bem, de se exporem ao sol e daí resultar um cancro cutâneo. Não falamos só de melanoma, falamos de outros cancros cutâneos que podem decorrer da exposição solar. E, apesar de toda a comunicação que tem sido feita nos últimos anos, o número de melanoma tem aumentado. E em relação a isto também podíamos estar aqui a discutir, não vamos fazê-lo.
Sabemos também que a exposição ao sol crónica, para além do risco de cancro cutâneo, nos traz o risco de envelhecimento. E isso é que nós não queremos de todo, não é? Pronto. Envelhecimento, nem pensar. Nós queremos ter uma pele lisa, maravilhosa ao longo da nossa vida. Neste mesmo estudo que vos referi, feito pela L'Oréal, em 17 mil pessoas, em 17 países diferentes do mundo, 57% dos inquiridos referia lamentar não ter protegido melhor a sua pele no passado. Que hoje seja o dia em que vocês ganham consciência para a fotoproteção, que é para não estarem daqui a uns anos nestes 57%. Está bem? Portanto, a partir do dia de hoje podem fazê-lo. A mesma percentagem sente que está em risco de desenvolver fotoenvelhecimento. Às vezes sentimos que estamos em risco, mas não deixamos de estar ao sol, mesmo nas horas mais incorretas, já sabemos. Portanto, vamos tentar também mudar comportamentos. Ainda assim, com este conhecimento, nos últimos anos, a abordagem à fotoproteção tem sido demasiado pelo medo. E a comunicação pela negativa e pelo medo não é a melhor opção, principalmente na saúde. É muito mais produtivo quando nos falam pela positiva, quando nos a explicam de uma forma mais animada e até mais realista. E precisamente por isso, eu gosto de falar do tema da fotoproteção de uma forma também um bocadinho diferente. Não podíamos viver sem o sol, verdade? Todos nós sabemos isso. Mas agora, já pensaram no que é que nos acontecia se efetivamente o sol desaparecesse? O que é que acontecia? Morríamos. Esta é a resposta fácil e imediata. Mas eu gosto muito de números e vamos pôr os números nesta situação. Se o sol desaparecesse, e a nossa vida já sabemos que iria acabar, de imediato não acontecia nada, mas 8 minutos depois acabava a fotossíntese. Ou seja, nós deixávamos de ter radiação solar a chegar até à Terra e as plantas deixavam de realizar a fotossíntese. Passado uma semana, o nosso planeta era só gelo e frio. Deus nos livre. Nem pensar, não dá. Portanto, não podemos viver sem sol. Um ano sem sol e os oceanos estavam congelados numa temperatura negativa de 75 graus. E só, obviamente, os organismos extremófilos poderiam estar a habitar o nosso planeta. Nós já cá não estávamos. Isto fazia com que em 10 anos a temperatura do nosso planeta fosse de 273 graus negativos. Não sei se já alguém experienciou, não é nada agradável, pronto. E obviamente que o nosso planeta colapsava, deixava de estar na órbita como está e, portanto, este é um cenário que nós não queremos de todo. Nós queremos o nosso sol todos os dias. Nós sabemos que não é de Dubai, ok? Pronto. É da Lindt, mas não é de Dubai. Já alguém provou chocolate do Dubai? Já? E então, são umas privilegiadas, conseguiram, não é? Pronto. Sabemos que o sol é para nós um bocadinho como o chocolate. Aumenta a nossa felicidade. Isto é real. Portanto, nós mudamos o nosso estado de espírito se estamos num dia de sol. E, como também sabem, salva-nos dos chamados winter blues. Nos países nórdicos, onde não temos muita exposição solar, tem que se fazer terapia, helioterapia, para que as pessoas fiquem realmente mais animadas, se não entram em depressão. Portanto, vamos viver com o sol, abraçar o que o sol tem de bom, mas com a certeza de que também estamos a cuidar a nossa pele com um protetor solar que é eficaz, agradável de se utilizar no dia-a-dia e que realmente nos permite estar muito mais alegres com a exposição solar. Portanto, é absolutamente essencial que isso aconteça. Sabemos que a nossa pele é um órgão endócrino, já toda a gente ouviu falar da importância da exposição solar para a síntese da vitamina D, especificamente a radiação ultravioleta B, mas certeza que também já ouviram, e se calhar até de profissionais de saúde, o alerta: ai, cuidado com o uso de protetor solar, senão não produzimos vitamina D. Quem é que já ouviu isto? Isto é errado, está bem? Errado. Não é por usarem todos os dias protetor solar que vão inibir a síntese de vitamina D. Isso não acontece. Se têm déficit de vitamina D, podem fazer suplementação e continuar a usar o protetor solar.
Isso é o que devem fazer. Mas para além da vitamina D, o sol é necessário para outras sínteses na nossa pele e para outras hormonas ou outras moléculas que são necessárias para o nosso funcionamento. Exemplos: serotonina e dopamina, estrogénios, progesterona, obviamente a melatonina, que é muito importante para o nosso ritmo circadiano. Não está aqui a doutora Teresa Rebelo Pinto, mas nós todos sabemos que precisamos de dormir bem, não é? Para que tudo funcione bem, inclusivamente a nossa pele, e portanto é extremamente importante que nós recebamos durante o dia a luz solar para também podermos dormir bem e a nossa pele regenerar bem durante a noite, e inclusivamente para a nossa função cardíaca, portanto para que realmente o nosso coração funcione bem e consequentemente os pulmões e tudo aquilo que nós precisamos para viver bem. Portanto, para a esmagadora maioria das pessoas, estar ao sol é sinónimo de saúde e de bem-estar, e isso é muito difícil de mudar. Obviamente que o protetor solar deve fazer parte da nossa rotina diária, e o que vos vou apresentar de seguida é, sem dúvida, um ótimo protetor para o dia-a-dia de uma forma confortável. Nesse mesmo estudo que vos referi, 33% dos voluntários disse que usava protetor para prevenir o envelhecimento, 53% para prevenir do cancro cutâneo e 61% para evitar queimaduras. Na história dos protetores solares, este último objetivo, que é proteger de queimaduras, foi o mote inicial. Não foi propriamente o cancro cutâneo, não foi propriamente o fotoenvelhecimento, mas sim a proteção da pele contra as queimaduras. E quem já foi meu aluno sabe, não podia fazer uma apresentação sem falar um bocadinho de história, não é? Pronto. Então aqui vem a história do protetor solar. Exatamente com esse objetivo de proteger a pele das queimaduras, já no Antigo Egito eram utilizados ingredientes, nomeadamente plantas e minerais, para que a pele estivesse mais resistente ao sol. As pessoas escravizadas que construíram as pirâmides do Egito tinham alguns óleos e alguns minerais que eram parte do seu salário para conseguirem resistir às temperaturas extremas durante horas e horas e horas para conseguir edificar estes monumentos que são absolutamente magníficos. Também, outra das substâncias usadas no Antigo Egito, que nós associamos muito à maquilhagem, não é? Ainda hoje se utiliza o colle no contorno dos olhos, era usado com o papel de fotoproteção. E porquê é que isto é importante? Porque ainda hoje, por exemplo, os jogadores de futebol americano usam riscos pretos debaixo dos olhos para terem essa ação de fotoproteção. Portanto, a cor escura é a melhor para nos proteger da radiação, contrariamente ao que muitas pessoas pensam, que é o branco, mas não é. É o preto, são as cores escuras. Depois, na Grécia Antiga, a utilização de pedras preciosas para proteger. Aqui uma barreira física que nós associamos muito aos filtros minerais, verdade? Não é com esmeraldas, é pena, mas pode ser com outros ingredientes que também fazem esta barreira física. O azeite, na Grécia Antiga, que era usado e continua a ser usado também na proteção da pele quando é exposta ao sol. E depois a obsessão pela pele imaculada. Historicamente, houve vários períodos onde a pele muito clara, muito homogénea, sem qualquer marca de exposição solar, era sinónimo de quê? Digam lá. Realeza, nobreza, estatuto, verdade? Só as pessoas que precisavam de trabalhar, que chatice, é que se expunham ao sol. Os outros não precisavam. Isto perdurou durante séculos. Mesmo no período do Renascimento, que vocês veem os quadros de Botticelli, por exemplo, representam perfeitamente isso. Pele clara, cabelo claro. Aqui a Rainha Isabel I de Inglaterra, que acabou por falecer, pensa-se, por uma intoxicação por ceruso veneziano. Tal era a obsessão pela sua pele clara. E, inclusivamente, mais uma vez, a fotoproteção física, as máscaras que se usavam na sua corte, completamente pretas, para bloquear a pele da radiação. Portanto, vejam bem os extremos históricos a que se chegou. Nós não fazemos isto hoje em dia. Portanto, a pele clarinha era muito associada à realeza, não é? Falamos de sangue azul. Sabem de onde é que vem o sangue azul? Uma pele que é muito clarinha. Os vasos são visíveis, não é? E os vasos têm a cor azulada. Portanto, ter sangue azul
vem daí. Ninguém tem sangue azul, graças a Deus. Pronto. Mas era sinónimo de realeza. Depois a cosmética asiática. Este produto que vos vou falar não é cosmética asiática, mas a textura, aquele ideal, não é? Da textura que fica invisível, que se pode sobrepor, está um bocadinho aqui presente também. Este é um produto completamente invisível. A Revolução Industrial veio mudar tudo, novos ingredientes e também novos ofícios. As pessoas que trabalhavam nos campos passaram a trabalhar no interior das fábricas e a ideia de que só a pele branca pertencia à realeza alterou-se, porque estes trabalhadores deixaram de expor a sua pele ao sol. No período da Rainha Vitória, começou-se a usar a radiação ultravioleta para terapias. Ainda hoje é utilizada. Por exemplo, o tratamento de psoríase e de outras dermatoses. Aqui, este senhor, Teobaldo Palme, começou a irradiar crianças com radiação ultravioleta, precisamente para otimizar a síntese de vitamina D. Mais tarde, o Sr. Kellogg, dos cereais, dos cornflakes, verdadeiramente, criou também uma máquina de UV para tratar algumas patologias de pele. Ainda existem solários, não tem nada a ver com isto, ok? Os solários fazem mal e eu acredito que num futuro próximo todos nós vamos ver a impossibilidade dos solários na nossa sociedade. Seria uma bênção. Muito cedo se falou de uma ideia errada de que a radiação fazia bem à pele. Portanto, em 1905, o jornal The New York Times escrevia que havia uma superstição moderna de que a radiação ultravioleta fazia bem à pele e que era abusivamente utilizada para fins terapêuticos. Esta senhora que está na imagem foi uma trendsetter. Sabem quem é? Coco Chanel. Mas porquê que ela é importante na história da proteção solar? Porque, como muitas coisas na ciência, algumas acontecem por acaso. Coco Chanel apanhou um escaldão num cruzeiro e quando chegou a Paris, depois do seu cruzeiro, com a sua pele mais bronzeada, toda a gente achou que tinha sido intencional e a partir daí começou-se a valorizar a pele morena, contrariamente ao que se fazia, como sendo um símbolo de estatuto social. Até a Coco Chanel tinha a pele bronzeada. Outra das pessoas que ajudou nesta tendência foi Josephine Baker, cantora afrodescendente que vivia em Paris e que era idolatrada pelos franceses. Obviamente ela tinha um fototipo mais elevado por ela, mas ainda assim corroborou a ideia de que uma pele mais escura era bonita. Na imagem vêem um dos criadores do primeiro protetor solar, o Sr. Eugène Schuller, que foi fundador da L'Oréal. Ele criou também, depois de um escaldão, Ambre Solaire, que ainda hoje existe, como sabem, um protetor solar que tinha a missão de proteger a pele, mas sempre com a ideia de permitir o bronzeado, que foi uma ideia que durante muitos séculos também acompanhou a proteção solar. E aqui um marco histórico na sociedade, também para perceberem que a cosmética obviamente é muito permeável a questões filosóficas, sociológicas, etc. Aqui tem a imagem das primeiras férias pagas em França. Vejam a alegria. 1936, as pessoas começaram a ir de férias e continuavam a receber o ordenado, porque antes disto não era assim. Paravam de trabalhar, paravam de receber. Ou seja, ninguém parava de trabalhar, não é? Só quem podia. E os trabalhadores não podiam parar. Por isso, começou a mudar um bocadinho a forma como as pessoas encaravam o bronzeado, mais uma vez, aqui estatuto social, até podiam ir de férias, até podiam expor-se ao sol, e a partir daqui começou realmente a aparecer um sem número de patologias associadas ao excesso de exposição solar. Em 1970, a Sociedade Americana de Dermatologia e os farmacêuticos comunitários criaram esta campanha, Fry Now, Pay Later. E nós ainda vemos na Costa da Caparica ou em Mindelo muito ovinho a estrelar na barriga em horas de ponta do sol, verdade? Portanto, já se sabe há muito tempo dos malefícios do sol, da importância da fotoproteção. Só precisamos realmente de começar a fazer isto na nossa rotina. Qual é o melhor protetor solar
que nós podemos utilizar? Sabem? Tão bem educada. Vizinha amiga, passa por osmose de uma casa para a outra, não é? É exatamente aquele que se pode usar todos os dias, aquele que nós gostamos de utilizar, aquele que realmente nós pomos de manhã, reaplicamos à hora do almoço e várias vezes ao dia, sem qualquer constrangimento. E é aqui que surge esta maravilhosa inovação. 23% das pessoas, do estudo que eu já vos falei, referiu que aplica protetor solar diariamente todo o ano. 23% é muito pouco, é mesmo muito pouco. E 26% reaplica durante o dia. Também é muito pouco. Mas nós sabemos que se for um índice 50, uma vez por dia está bem, não é? Não. Mas isto é o que muitas pessoas pensam. Mas até um índice 50, já está, chega. Não, não chega. 39% protegem a pele antes das atividades outdoor. Imaginem o que é irem correr durante 1 hora, 40 minutos, ou jogarem pádel, não é? Como a Liliana, ao ar livre, sem proteção solar. Não estão na praia, é certo, mas precisam de proteção solar. Precisam mesmo. Portanto, é um número muito baixo. A radiação ultravioleta, quando chega até nós, não vem sozinha. Nós temos outras radiações que também são importantes quando falamos de fotoproteção, nomeadamente a luz visível, de alta energia principalmente, e os infravermelhos. No espectro solar, que nós não vamos dissecar aqui, existem vários tipos de radiação que afetam a nossa pele, umas de forma mais negativa, outras de forma menos negativa. Apenas 58% dos europeus, 58% dos europeus não sabe a diferença entre o VB e o VA. Vocês sabem? Uns sim, outros não, não é? Já vamos lá. A radiação ultravioleta, que é aquela que nós queremos muito proteger com os protetores solares, não é só o VA e o VB, na verdade é o VA, o VB e o VC. Quando falamos de UVC, ela não afeta a nossa pele, porque ela é filtrada pela camada do ozono e, portanto, não chega até nós, a não ser que sejamos astronautas. Mas se formos astronautas, não é o protetor solar que nos vale, é esta fatiota, senão lá se vai a pele. Não há protetor solar que consiga resistir à radiação tão incisiva que é tão próxima do Sol. Depois temos os UVB, que nós muito frequentemente memorizamos, e bem, que está associada a burning, queimadura. Efetivamente, os UVB são os principais responsáveis pela queimadura da pele, pela carcinogénese da radiação na nossa pele, mas não estão sozinhos, portanto, tudo bem que fazem mesmo muito mal, mas sabemos hoje em dia que os UVA também são nocivos para o cancro cutâneo, também ajudam no processo de carcinogénese e são, estes sim, os principais responsáveis pelo envelhecimento da nossa pele, aging, não é? Portanto, UVA e UVB devem ser protegidos, ou melhor, a nossa pele deve ser protegida deste tipo de radiação com os protetores solares. Sabemos que a radiação causa elastose solar, aquela pele enrugada, amarelada, baça, é característica da elastose solar. Também sabemos que a radiação solar causa inflamação. Já ouviram falar em inflammaging? Que é o envelhecimento decorrente da inflamação. Uma pele que está sujeita à inflamação crónica envelhece mais rapidamente, muito mais rapidamente. E temos também o stress oxidativo. Stress toda a gente tem, não é? Oxidativo, vem de onde? Do oxigênio, não é? Espécies reativas de oxigênio, que nós produzimos todos os dias e ainda bem, porque precisamos disso. Mas, quando estamos expostos ao sol, temos muito mais espécies reativas de oxigênio a afetar a nossa pele e isso leva também à inflamação da pele e ao envelhecimento. Portanto, nós não queremos nada disto. Existe bronzeado saudável, o que é que acham? Sim? Em que aspecto?
artificial nesse sentido. Ok, é um bom ponto. A fotoproteção oral, através da suplementação, faz com que a pele fique um bocadinho mais morena. Nesse sentido, não é um bronzeado causado pelo sol, é só porque realmente temos na nossa circulação sanguínea alguns elementos, beta-carotenos, licopenos, que fazem com que a nossa pele esteja um bocadinho mais escura. Para a nossa pele, quando a nossa pele já está bronzeada, significa que já houve um dano, ou seja, já houve necessidade de produzir mais melanina para se proteger do sol. Esse é o papel da melanina na nossa pele, certo? É escurecer, não vamos ver isso aqui, não é? Mas na célula nós temos o nosso material genético e a melanina faz tipo um chapeuzinho a proteger o nosso ADN para que não haja mutações no nosso ADN e para que não daí decorra o cancro cutâneo. Na verdade, para a nossa pele não há bronzeado saudável, mas nós sabemos que para o nosso cérebro existe bronzeado saudável, não é? Que é o bem-estar ao sol. Pronto. Portanto, esta é uma questão um bocadinho tricky, mesmo na área da dermatologia. Sabemos também que temos vários fototipos, provavelmente já terão contactado com a escala de Fitzpatrick. Se não sabem qual é o vosso fototipo, basta irem ao Google, escrevem teste de Fitzpatrick e vão se enquadrar de 1 a 6, mas eu deixo-vos aqui a tabela para vocês verem. Obviamente que os fototipos mais claros são os que têm os números mais baixos e os tons de pele mais escuros são os fototipos mais elevados. Este protetor solar que eu vos vou apresentar é válido para todos os fototipos. Foi testado em todos os fototipos, que é uma questão muito frequente. Portanto, dos mais escuros aos mais claros, tivemos uma população completamente global de fototipos. Queria só lembrar que os fototipos mais elevados muitas vezes não veem lesões precoces de cancro cutâneo e recordar uma morte trágica e famosa na área da proteção solar. Bob Marley morreu aos 36 anos com melanoma no seu pé. Achava que tinha batido com o pé e que era uma nódoa negra. Não era. Era um melanoma que acabou por lhe tirar a vida. Portanto, o protetor solar é um cosmético, mas é um cosmético que salva vidas, se for bem utilizado, e é isso que nós queremos. Idealmente, um índice 50+. Eu não vos vou explicar a matemática porque não temos tempo. Nós focamos-nos muitas vezes no 30 porque achamos que está quase perto do 50, mas na verdade hoje em dia sabe-se que o 50+ é o ideal. Esta novidade é um índice 50+, precisamente por todo esse conhecimento que está na base do seu conceito. Quando falamos de índice solar, falamos da proteção contra os raios ultravioleta B. FPS, fator de proteção solar, diz respeito à radiação ultravioleta B e é avaliado com um teste que é padronizado para todas as marcas, 2 mg de protetor solar por centímetro quadrado de pele. É muito. Ninguém aplica esta quantidade. Por isso é preciso que realmente a textura seja muito boa, muito agradável, para nós gostarmos de aplicar, inclusivamente nesta quantidade. E reaplicar. Portanto, o FPS é avaliado tendo em conta a dose de radiação para causar eritema na nossa pele, com protetor, sem protetor. Obviamente que o consumidor não tem que saber em termos numéricos o que é que realmente é 50+, 50 ou 30, mas é obrigatório também que as marcas comuniquem se a proteção é baixa, alta ou muito alta, como é o caso dos 50+. Portanto, 50+ é muito alta. Por lei, não há mais do que isto. E quando vocês veem produtos na farmácia que têm um índice superior a este, não são cosméticos, são dispositivos médicos, porque por lei um cosmético só pode ter 50+. Radiação ultravioleta A também precisa de ser abordada, portanto o índice UVA está também relacionado com os UVB, normalmente é 1/3 do fator de proteção solar e neste caso desta novidade é também a proteção máxima. Aqui os UVA estão relacionados com a dose de pigmentação da nossa pele e o máximo é o PA com 4+, portanto é exatamente o que encontram nesta novidade da La Roche-Posay. Em relação aos filtros, existem vários tipos de filtros. Eu queria dizer-vos que os filtros, sejam eles físicos, sejam eles químicos, comportam-se de forma semelhante, eles absorvem 90% de radiação e refletem ou dispersam os restantes 10%, ou seja, aquela ideia que há uns anos nós tínhamos de que os protetores filtros eram quase como um escudo que refletia
Hoje em dia sabemos que não é assim e, portanto, o importante é usarmos um bom protetor solar que nós gostemos de utilizar, tenha ele filtros físicos, químicos ou ambos, que é o que muitas vezes também acontece. Um protetor solar não se faz só de filtros, da mesma forma que um bolo de chocolate não é só chocolate, verdade? Um bolo de chocolate tem o quê? Farinha, ovos, açúcar, manteiga ou azeite, mas depois dão a receita se quiserem, mas há milhentas receitas para bolo de chocolate. Nós sabemos que o chocolate é o principal, mas há muitas outras coisas. E, portanto, era o que eu queria dizer, para além dos filtros, um bom protetor solar tem muitas outras coisas e esta novidade tem mesmo muitas outras coisas que são essenciais e fazem dele um produto tão especial. Em relação à quantidade, já vos disse, nós temos que aplicar uma quantidade certa para garantir que nós temos na nossa pele aquele índice de proteção solar. Depende um bocadinho da textura, mas no geral, 2, 3 dedos na horizontal para a zona do rosto. Sim? Muito bem. Se fazem isto, estão a fazer tudo bem. Renovar a cada 2 horas, idealmente. O protetor solar não deve ser friccionado na pele, nem misturado. Aquelas coisas engraçadíssimas que nós vemos no TikTok de mistura um bocadinho de protetor com um bocadinho de base, faz assim. Não. Os protetores solares precisam de ser aplicados na nossa pele, precisam de tempo para fazer uma malha na nossa pele e só depois então fazemos a aplicação, ou não, da nossa maquilhagem. Mas são aplicados sozinhos, não se misturam nem se friccionam com nada. Apenas 25 a 50% dos consumidores que usa protetor solar usa a quantidade certa. Portanto, às vezes nós até achamos que estamos a aplicar da forma correta e não estamos, portanto ficam a saber que 2 a 3 dedos para a zona do rosto. Mesmo que seja um dia de nevoeiro, mesmo que estejamos na neve, onde o índice de radiação às vezes ainda é superior e, portanto, ainda vai ser pior para a nossa pele versus a praia, ainda assim, na geração Z, nos jovens, não usam porque acham que não vivem em climas quentes, ou seja, a associação ao clima, quando nós sabemos que, mesmo num clima mais frio, será necessário, e 16% não usa porque acha que faz mal ao planeta. Para quem se preocupa com questões de sustentabilidade, quero dizer-vos uma coisa muito básica na sustentabilidade, que é, sem segurança não há sustentabilidade. In extremis, ok, vamos só ver no pior cenário, uma pessoa que não usa proteção solar porque está preocupada com o impacto ambiental e com a sustentabilidade, se um dia tiver cancro cutâneo vai custar muito mais caro ao Estado e em tudo do que se tivesse utilizado. Portanto, pesando na balança da economia, é assim que vemos as coisas. Este é um protetor solar adaptado à pele acneica, a pele oleosa, a pele que tem, por exemplo, hiperpigmentação pós-inflamatória decorrente também da acne e que pode ser utilizado previamente à maquilhagem. Não misturado, mas antes da maquilhagem. Na fotoproteção, lembrem-se dos antigos egípcios e dos antigos gregos que já faziam um bocadinho de tudo. Tudo conta, efetivamente. A roupa que nós usamos, o chapéu que nós usamos, os óculos de sol. Se nós não usarmos óculos de sol e formos aqui a conduzir para a Costa da Caparica, chegamos lá, a não ser que tenhamos toxina, não é? Botox, com uma ruga no meio dos olhos, verdade? Portanto, franzimos a nossa testa para nos protegermos. Por isso, óculos, sempre também. Depois, lembrar que às vezes andamos na rua e há um lado da rua que tem sol e há um lado que tem sombra, portanto, devemos privilegiar o que tem sombra, obviamente, e dizer-vos que a radiação ultravioleta A passa os vidros. Portanto, quando estão a conduzir, saibam que se não tiverem protetor solar, estão a promover ativamente o vosso envelhecimento. E nas ruas de Lisboa há muito trânsito, nós passamos muito tempo no trânsito, por isso devemos sempre usar protetor. A teoria da fotoproteção é um bocadinho como o queijo suíço. Tudo conta e ainda assim vai haver lá um buraquinho por onde a radiação vai passar. Portanto, lembrem-se disto. Os adultos saudáveis devem inspecionar os seus sinais todos os meses, uma vez por mês. E uma vez por ano devem marcar uma consulta de dermatologia para ver os seus sinais.
Se tiverem algum sinal suspeito, é ir logo, está bem? Aquele patinho feio que nos anda a incomodar, vão ver. Não há de ser nada, mas pode ser e, portanto, quanto mais cedo, melhor. E em relação com este produto que é de uso diário, não vai acontecer essa questão, mas muitas vezes, posso usar o protetor solar do ano anterior? Depende. Como qualquer cosmético, o protetor solar tem um período após abertura, a partir do momento em que abrem, têm X meses para gastar. E como o tempo passa a uma velocidade alucinante, eu convido-vos, não só para o protetor solar, para todos os outros cosméticos, a anotarem com uma caneta que não sai à tinta, quando é que começaram a utilizar. Estão a ver aquele batom de há 15 anos, aquela sombra de há 3 ou 4? Lixo. Desculpem, mas é verdade. Pronto. Obviamente que aquela questão que eu vos falei da textura é de facto muito importante. Há muitas pessoas que não usam protetor solar porque depois chegam ao fim do dia e sentem que é mesmo difícil de tirar e têm que pôr produto e produto para retirar. Então este é um produto diferente também por aí, que se tira muito facilmente da pele e que permite uma atuação muito, muito eficaz. Lembrar, um bocadinho falámos da suplementação, mas também os autobronzeadores, que às vezes são cuidados que nós nem pensamos, mas que podem ser muito úteis, porque uma pessoa que não gosta de ser muito branquinha ao sol, evita a exposição ao sol se usar autobronzeador, como é óbvio. E obviamente lembrar que nós usamos muitos cosméticos que existem fotoproteção diária, como por exemplo hidroxiácidos, vitamina C, retinoides. De certeza que estão aqui pessoas que já usam estes ingredientes na sua rotina, obviamente que devem usar protetor solar todos os dias. Falamos também da questão das cicatrizes, dos doentes que estão a fazer algum tratamento que sabem que na sequência desses tratamentos vão ter a pele mais sensível e, obviamente, todas as pessoas que gostam de cuidar da sua pele. Este é um protetor solar também que não tem aquela sensação de picada e de ardor nos olhos, foi testado exatamente nesse sentido para garantir que não vai migrar para os olhos, nem vai picar nos olhos e tem uma textura que é realmente maravilhosa e é a cereja no topo deste maravilhoso bolo que permite uma pele bonita e maravilhosa todos os dias. Com fragrância, uma fragrância muito suave, está mais do que provado e logo à tarde vou ter uma talk sobre isto, a importância das fragrâncias nos cosméticos para a nossa saúde mental também é muito importante, convido-vos a todos a assistir. Neste protetor solar o aroma é muito suave e muito agradável. E vamos então conhecer esta novidade nos últimos 5 minutos. É um produto que todos quererão usar e, como eu disse e repito, no final desta apresentação vão poder não só experimentar, como levar para casa. Está quase. Há regras. Estão confortáveis, estão bem calçados. Sim, pode implicar alguma deslocação assim mais vigorosa. Preparem, mas não abandonem os lugares da frente, por favor. Pronto. Vamos então conhecer esta novidade. Oi? Para trás. Não, é o vídeo. Certo, Tomás, obrigado. Não. Não? Já agora aproveito enquanto não ponho o vídeo para vos perguntar, sabem o que é que significa Antélios? De onde é que vem este nome? Obviamente vem do grego, não é? Anti-sol, portanto, proteção contra a radiação solar. Esta novidade pertence à família Antélios e agora sim vamos ver o vídeo. The best sun care is the one you want to use every day. It was impossible until now. UV Air is life-proof. Tested in all daily life conditions, even the most extreme ones.
Então, a família Antélios, que já é uma referência, é a marca número 1 em sun care na Europa, traz-nos um novo membro à família. Já perceberam que a questão da textura é de facto muito importante. O objetivo é exatamente esse, recrutar consumidores que não usam proteção solar porque veem na textura uma objeção à sua utilização, pessoas que não têm o hábito de utilizar, a não ser que se exponham diretamente ao sol, quando vão à praia ou quando já sabem que vão fazer alguma prática ao ar livre, e permitir uma utilização de um protetor solar que tem o máximo da fotoproteção, anti-UVA e anti-UVB, no dia-a-dia de uma forma muito agradável. Extremamente sensorial, extremamente eficaz, um cuidado que eu tenho a certeza que vão adorar experimentar, um fluido aquoso adaptado a todos os tipos de pele, mesmo a pele oleosa. Existe nesta fórmula uma tecnologia que permite efetivamente que a pele fique matificada ao longo da sua utilização e é de facto um produto incrível para a exposição natural citadina. Pessoas que trabalham na cidade, que saem eventualmente à hora do almoço para um almoço numa esplanada, para quem trabalha de uma forma sozinha, mas que de vez em quando vai trabalhar para um café e sabe que fica a uma janela, ou para quem trabalha em casa e que está também próximo de uma janela e que recebe a radiação. Obviamente, como já vos tinha dito, para os utilizadores pontuais de protetor solar, portanto, aqueles que nós chamamos de utilizadores sazonais, que normalmente não usam durante o ano inteiro, e vamos recrutar também esses consumidores. Não arde nos olhos, como já vos tinha dito, é muito prático e fácil de utilizar, porque nós já andamos tão cansados que não há de ser realmente o protetor solar que nos vai tirar mais um bocadinho do nosso descanso. Adaptado à pele oleosa, muito fácil de limpar ao final do dia e com uma ação antioxidante e antipoluição. Portanto, um protetor solar citadino para todos nós. Leve como o ar e daí o seu nome, Antélios UVR. Então, a tecnologia presente neste protetor solar combina várias coisas muito importantes. Os filtros que estão presentes e que garantem a máxima fotoproteção são efetivamente leves ao ponto de deixar de imediato a sensação de que a pele respira e que não fica ali com um bloqueio de filtros na sua superfície. Uma fórmula enriquecida a ingredientes hidratantes e que para algumas pessoas poderá ser o cuidado de hidratação de manhã a utilizar, obviamente, com uma ação muito forte antioxidante com ingredientes de referência, como por exemplo a niacinamida e a vitamina E, que são 2 antioxidantes de referência para a nossa pele. Para além disso, um reforço da função barreira, que é a primeira função da nossa pele, é ser uma barreira física, microbiológica e também química contra os agressores que estão à nossa volta. Uma série de filtros que são de facto muito importantes para a fotoproteção anti-UVA e anti-UVB e, como não podia deixar de ser, a água de La Roche-Posay, que por si própria já tem propriedades terapêuticas graças à sua riqueza em minerais. É uma fórmula muito simples, muito eficaz e feita para todos nós, para a utilização diária na cidade. Recapitulando, para a desidratação que decorre da exposição solar, os ingredientes presentes nesta fórmula que vão ajudar são o ácido hialurónico, 58% de base aquosa nesta formulação. Para reparar os danos da barreira cutânea, os próprios filtros solares e também a niacinamida, que é um ingrediente de referência, os mesmos ingredientes para evitar as alterações morfológicas que decorrem na pele, para prevenir o envelhecimento, os filtros, também a niacinamida e o ácido hialurónico. É um ácido hialurónico de baixo peso molecular para garantir essa ação um bocadinho mais profunda na nossa epiderme, e os filtros solares anti-UVA e anti-UVB para evitar, obviamente, qualquer lesão mais grave que possa surgir e que muitas vezes não surge só por exposições incorretas pontuais, mas pela exposição crónica, às vezes sem que nos apercebamos. É de facto uma obra-prima da cosmética. A La Roche-Posay está de parabéns por apresentar mais um membro na sua família Antélios. Dizer-vos que é de facto um cuidado inovador e que nos traz muita sorte. Por isso, todas as pessoas que aqui estão vão receber um Antélios UVR. Uau!
Mas, ao longo do dia, sempre que vocês ouvirem esta música, podem pôr bem alto. Love is in the air. Love is in the air. Podem correr! Sempre que ouvirem esta música, vão a correr para o stand da La Roche-Posay e os primeiros 20 a chegar vão receber mais um Antélios UVR. O que é que acham? Era isto que nós tínhamos para vos dizer. Espero que gostem desta novidade. Espero que usem todos os dias e que associem a fragrância deste novo Antélios UVR a um momento de bem-estar e de prazer. Muito obrigada à La Roche-Posay pelo convite. Obrigada a todos pela vossa atenção e pela participação. E, obviamente, estou disponível para qualquer questão que queiram colocar. Temos dúvidas? Temos dúvidas. Olá, boa tarde. Olá. Obrigada pela apresentação. Obrigada. A minha dúvida prende-se com a reaplicação do protetor solar. Disse que a cada 2 horas devemos reaplicar. No dia-a-dia, eu maquilho-me, por exemplo. Como é que eu devo fazer essa reaplicação? Não vou tirar a maquilhagem. Claro, aí vai ter, neste caso, com este protetor solar, vai ter que aplicar sobre a sua Não há maquilhagem. problema, não estou a misturar. Não está, o problema seria se pusesse por cima, não é? Porque poderia alterar os filtros, ou se misturasse efetivamente com a sua maquilhagem. Isso não deve fazer. Imaginando que está maquilhada, e até pode experimentar se quiser, pode aplicar por cima, porque à partida a textura é tão invisível que vai correr bem. E pronto, e deixar ficar. Ok. É esse o objetivo. Obrigada. Está bem? Obrigada. Mais alguma questão? Sim, Marta? Temos aqui à frente. Olá! Olá! Pensando numa pele mais sensível, qual deverá ser a correta sequência para aplicar? Por exemplo, deve-se começar o sérum e depois... Muito bem. Mais. A sequência é muito simples. Nós limpamos o nosso rosto, esse é o primeiro passo e é crucial também para a ação anti-envelhecimento. Porquê? Porque a limpeza retira da pele poluentes. Portanto, limpar a pele, de seguida aplicar o nosso contorno de olhos, e eu digo isto sempre porque nem todos os sérums podem ir ao contorno de olhos e, portanto, aplicamos o contorno de olhos com as mãos limpas, não tendo nada nas mãos, e só depois é que aplicamos o nosso sérum, ok? O sérum pode ser o sérum que nós quisermos. De manhã justifica-se um sérum que seja bastante antioxidante, não é? Com vitamina C, com niacinamida, ou um simples hidratante. E, se tivermos necessidade, porque temos uma pele mais seca ou mais desidratada, podemos colocar um hidratante e logo de seguida o protetor solar, ok? Deixamos secar na nossa pele, cada pele é uma pele, mas neste caso esta textura fica invisível muito rapidamente e só depois é que aplicamos a nossa maquilhagem, não friccionando a nossa pele, está bem? Para não arrastarmos a malha que se forma com estes produtos. E é só isso. À noite não precisam de pôr protetor solar. Pronto. Sim. 2 questões aqui à frente. Quando reaplicamos... Olá. Sim, olá, Cris. Quando reaplicamos também as 2, 3... Exatamente, sim. E à noite temos sempre que retirar porque... Sempre. Os cosméticos, de uma maneira geral, são poluentes para a nossa pele, ok? Porque são coisas que nós aplicamos na nossa pele. O protetor solar à noite tem que sair. E esse é, de facto, um problema para muitas pessoas, é que não limpam bem a pele à noite e ainda dormem com resíduos dos produtos que puseram durante o dia, seja proteção solar, seja maquilhagem. Não façam isso. Neste caso, esta textura foi mesmo feita para sair facilmente. Tanto é que, e esta questão ainda não se colocou aqui, mas posso-vos dizer já, se vocês querem um protetor solar que dure muito mais na vossa pele, que tenha muito mais resistência à água, não é este. Esta é uma opção para o dia-a-dia citadina que facilmente nós retiramos. É esse o seu posicionamento, ok? Mas sim, deve ser retirado à noite, sempre. Mais alguma questão? Não? Não, e temos mesmo que acabar, não é? Obrigada. Obrigada, muito obrigada.
Obrigada.